Último estudo nessa sequência, abrindo mais uma vez no livro de Esdras. Dessa vez no capítulo 9. Nós temos esses dias nos debruçado sobre esse assunto da restauração do povo naquela ocasião, reconstrução da cidade que estava em ruínas. Pensamos como tudo isso tem a ver com a nossa restauração espiritual, muitas vezes, restauração de nossas famílias, nossas igrejas. E na sequência desse livro de Esdras, o último fato que encerra o livro é um fato triste, capítulos 9 e 10. Então é a última porção desse livro, é o que nós vamos meditar nessa manhã. Então aqui no capítulo 9 de Esdras, a partir do versículo 1. Esdras 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Olha a próxima frase. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Daqui em diante, Esdras vai fazer uma longa oração. Nós vamos ler só o versículo 6, o começo dessa oração, uma oração de confissão, de humilhação. Versículo 6 diz o seguinte: e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Pulando um pouquinho para o versículo 15, a finalzinho da oração de Esdras, diz o seguinte: ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois essa coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel,
de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Um pouquinho adiante, no versículo 18, versículos 18 e 19. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, os filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Versículo 44, o último versículo do livro, né? Um livro que termina com esse tom. Veja bem, versículo 44. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Então, que o Senhor possa abençoar o estudo da sua palavra esta manhã. Amém. Esdras chega então com aquela caravana, como nós pensamos no estudo passado, com a missão de promover a obediência à lei do Senhor. Era um escriba estudado na lei, alguém versado. Nós pensamos aqui, é o primeiro escriba mencionado nas Escrituras com a morte dos profetas. Morreram Ageu, morreu Zacarias, morreu Malaquias, os últimos não tinham mais profetas. O que restava era a lei já escrita, já revelada. Então começa o ministério dos escribas, e Esdras ele se debruça sobre essa lei, e agora ele vai, missão de Esdras é promover a obediência do povo a essa lei. Então ele volta com essa missão. E mais ou menos 4 meses depois que ele chega, versículo 1, né, diz: acabadas, pois, essas coisas. Ou seja, ele chegou, se estabeleceu, a caravana que veio com ele era muita gente, 2.000 pessoas, numa cidade ainda em reconstrução. Eles se ajeitaram, encontraram um lugar para ficar. Mais ou menos 4 meses ali depois, eles descobrem, Esdras descobre um grave problema na nação. Diz aqui a passagem que o povo de Israel, nesse período de ausência de liderança, nós pensamos que foram 58 anos entre os capítulos 6 e 7, aonde morreram esses profetas que eu mencionei, morreu Zorobabel, morreu o sacerdote Josué, as lideranças constituídas. Parece que o povo ficou num vácuo de liderança, e nesse meio tempo, a partir de então, 58 anos, o povo começou a se misturar com os estrangeiros ali em torno. Esse era um problema sem solução, porque, veja bem, 58 anos são 2, 3 gerações, e diz aqui que os sacerdotes, os príncipes, os cabeças das famílias foram os primeiros a cair nesse erro. E o que você faz com uma coisa dessa? Já tem ali, de união com estrangeiros, tem uma geração, 2 gerações, tem filhos, tem netos. Como que dissolve essas famílias? Como é que entra nessa questão? Então foi uma prática que, pelo tom do que o povo traz para Esdras, diz: olha, isso é uma coisa que aconteceu, não sabemos o que fazer, mas tem esse negócio aí, que parece que essa questão era tolerada, ninguém sabia como resolver, e ninguém tocava no assunto. Era uma coisa que estava ali incomodando as pessoas, sabiam que era inadequado, mas era algo que ninguém mexeu naquele assunto. Não houve liderança firme o suficiente para tocar na ferida, para levantar esse assunto que iria doer. Nós vimos que doeu, Então a coisa foi ficando, foi se estabelecendo, foi sendo tolerada e foi acontecendo, repercutindo. Qual era o problema com essa questão? O grande problema, então, era que os homens judeus começaram a se casar com mulheres estrangeiras, as mulheres israelitas casando com homens estrangeiros,
e isso foi uma mistura. Nós mencionamos aqui ao longo dos estudos uma estratégia de Satanás, né? Que é destruir o povo de Deus por meio de perseguição. E no Antigo Testamento, muitas vezes, Satanás ele quer eliminar o povo de Deus para cortar aquele fio que levaria até o Messias. Então pensem na infância de Moisés, os meninos sendo liquidados. Satanás está por trás disso, tentando cortar o fio de prata que levaria até o Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa aconteceu na infância do Senhor com Herodes. A mesma coisa aconteceu, não sei se você vai lembrar, no reinado de uma mulher chamada Atalia, que mandou matar a descendência real dos meninos, só escapa um, e a linhagem do Senhor passa por aquela criança que escapou. A mesma coisa na época de Esther, né? Onde o povo de Deus é perseguido. Então Satanás quer cortar o caminho que leva até o Senhor. Mas essa estratégia não é a única. Outra estratégia do inimigo para contaminar essa linhagem e dissolver o povo de Deus no meio de outros povos, cortando o caminho até o Senhor Jesus Cristo, né? Era a estratégia de fundir o povo de Deus com outras nações, até que não houvesse mais diferença, até que não houvesse mais contraste, até que aquela adoração monoteísta que era só eles que tinham a Jeová, aquilo fosse corrompido, destruído, substituído por outras coisas, né? Então, a maneira mais eficiente de fundir o povo de Deus com outros povos era pelo casamento. E isso não é novidade, né, para ninguém. O casamento fundido, vamos usar essa palavra, ele pode destruir uma vida cristã. O casamento do servo de Deus, da serva do Senhor com alguém que não tem a fé que nós temos, pode destruir essa vida. Mas pode ser maior, o estrago pode ser maior, pode destruir uma vida de uma família, ou de famílias. Mas aqui nós estamos vendo que esse problema era capaz de destruir uma nação. Então, esse tipo de coisa pode destruir um testemunho, pode destruir uma igreja. E qual é o problema do casamento fundido? Qual o problema do casamento misturado? É o problema da influência. E eu uso essa palavra de propósito porque é uma das grandes palavras, né, da nossa época. Influência. Nós temos hoje os influenciadores, um grande mercado, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre influência. Mas especificamente a influência em relação a outros deuses. Quando o Senhor foi, na sua lei, proibir o casamento com outros povos, ele já antecipou qual era o problema. Ele disse, não casem com pessoas de lá. De lá onde? Isso é Deuteronômio capítulo 7. Ou seja, eles iriam entrar na terra. Então, falando da terra, né, não casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. É muito claro o perigo. O Senhor explica a proibição. É porque se esse casamento misturado acontecer com pessoas descrentes, com pessoas que não têm a mesma fé, isso vai fazer com que vocês se curvem em adoração aos deuses dessas pessoas. E a história mostrou que foi justamente isso. Nós poderíamos pensar aqui vários exemplos do Antigo Testamento de ocorrências, né, do povo se casando com outros povos e os deuses estranhos eles entram por meio dessas uniões, né? Mas só para não passar aqui batido sem exemplo, mencionar Malaquias capítulo 2, versículos 11 e 12. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel, a palavra que Deus usa, repugnante. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Se você for pensar, provavelmente o maior exemplo de todos, talvez já esteja aí na sua cabeça, foi o rei Salomão.
princípio da carreira de Salomão, lá em 1 Reis 3, né, diz o seguinte: Salomão amava ao Senhor. Presta atenção nessa palavra. E o versículo lá continua, né? Andando nos preceitos de Davi, seu pai. As coisas do Senhor, elas preenchiam o coração de Salomão. Quando fala da sabedoria de Salomão, é porque ele empregava sua mente nas coisas do Senhor, no testemunho do Senhor. Ele amava aquilo. Aquilo era o que enchia o coração dele. Capítulo 3. Mas você vai percorrendo 1 Reis, lá na frente, o capítulo 11, você vê que o amor de Salomão foi substituído. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou, a mesma palavra, né? Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito: não caseis com elas, pois perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. E aí a narrativa vai continuar dizendo que o coração de Salomão foi pervertido. Estas mulheres lhe perverteram o coração. E Deus já não era mais com Salomão. Nem o homem mais sábio do mundo conseguiu resistir à influência. A influência de um casamento fundido. De um casamento com outros princípios que não compartilhavam da fé em Deus de Israel. E como nós mencionamos aqui num estudo anterior, nós nos tornamos aquilo que amamos. Nós nos tornamos aquilo iguais àquilo que nós adoramos. É uma definição de adoração que a gente estabeleceu. É quando você abre a sua alma para alguma coisa. Aquilo entra no seu ser e mexe lá dentro e te conforma ao que você adora. Então, o jovem que adora uma banda, que idolatra um jogador, né, e assim por diante, começa a se vestir, começa a se comportar da mesma forma. Então, se nós adorarmos ao Senhor, abrir a nossa alma, né, nós cantamos um hino aqui: a ti, ó amado, minha alma se abre, qual flor ao sol. Quer dizer, a gente abre os nossos pensamentos, nosso coração para o Senhor, ele entra e nos tornamos como ele. Mas Salomão e outros adoraram outros deuses e se tornaram nojentos como eles. Porque eram deuses que exigiam sacrifícios de filhos. Eram deuses que exigiam coisas profundamente pagãs, detestáveis. E o povo se tornou detestável como os seus ídolos. Né? Então, o capítulo 9 de Oséias vai dizer o seguinte: eles se tornaram tão repugnantes quanto os deuses que amaram. Então, quando nós vamos nos afundando numa idolatria, idolatramos pessoas, idolatramos o dinheiro, idolatramos a fama, idolatramos o ego, nós nos tornamos como o que nós amamos. Agora, enfim, isso está acontecendo nos dias de Esdras. O povo foi casando, se misturando, e olha como a restauração do povo ela é frágil. Custaram voltar. Ciro deu uma autorização e nós vimos as dificuldades com crise financeira, tocando uma construção, tirando o dinheiro da refeição da família, talvez ao invés de 4 refeições no dia, agora faziam 3, para sobrar um pouquinho de recurso para empregar naquela obra de reconstrução, e tanto labuta e dificuldade, com medo das nações, mas o povo é tolo. Todo esse sacrifício é agora para nada. Para de novo trazer deuses estranhos, de novo voltar à estaca zero, de novo jogar por terra aquilo que com tanto suor haviam começado a fazer. Como nós somos débeis, né? Como nós jogamos no lixo, às vezes, uma recuperação espiritual. A gente passa por períodos de desânimo, quando a coisa parece que vai engatar de novo, a gente troca o Senhor por qualquer coisa. E custamos, e a nossa reconstrução, a nossa restauração, ela é cheia de altos e de baixos, e que dificuldade.
O povo, a gente não entende como eles se comportam. Termina o livro de Esdras nesse problema. Mas, irmãos, isso é um espelho do que nós somos. É um exato espelho da nossa realidade, né? Nós naturalmente somos assim. A maturidade cristã, ela tem a ver com estabilidade espiritual. O livro de Tiago diz o seguinte: não suponha o homem de ânimo dobre que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Ora ele está animado, ora ele está desanimado, ora ele critica a igreja, ora ele apoia os irmãos. E como que uma pessoa dessa tem estabilidade para crescer na vida cristã? Nós temos que, como diz outro escritor, né, firmar os joelhos tropeçantes, para não sermos como esse povo que estava sendo. Isso vai vir com estabilidade na presença do Senhor. Isso que importa para nós. E se você parar para pensar, Deus não pedia muita coisa do judeu. O que Deus queria do povo judeu? Casem entre vocês, esses que voltaram do cativeiro. Tenham casamentos fiéis, reorganizem a vida. Lembra daquela passagem do profeta Zacarias que falou para eles? Isso é o que Deus pede de ti. Que você não jure falsamente, que não pense o mal do próximo, que viva em proximidade com teu Deus. Era só, entre aspas, só, ter uma vida tranquila em família, honrando o seu próprio Deus. Era só isso. Se aquele povo casasse entre si, fosse fiel, praticasse as festas do Senhor, eles iriam preservar uma nação limpa para o retorno do Messias. Era isso. Era essa a missão. Não era muita coisa, se a gente pensar bem. Né? Era só eles manterem a fé que havia sido entregue para eles. E uma das maneiras mais eficientes, aplicando para a nossa realidade, de nós preservarmos o nosso povo, preservarmos um povo forte, uma igreja forte, preservarmos uma igreja sólida, sadia na fé. Uma das maneiras mais simples e eficientes é justamente com bons casamentos. O que eles não fizeram é justamente construindo lares de fé. Não precisa de muita coisa. Não precisa ser um lar que vai abandonar a cidade que mora e morar em outro canto e começar uma igreja. Não é isso. É um lar que seja refúgio espiritual. É um lar onde o Senhor está presente. É um lar onde a Bíblia seja aberta e os filhos são edificados na boa palavra do Senhor. Filhos tementes. Onde os conflitos do casal são resolvidos com a orientação do Senhor. É um lar que quer receber irmãos. É um lar que quer ser uma coluna dentro da igreja. Um lar de fé. Um bom casamento. Uma boa família. Não uma super família. Não uma família de super-heróis. Não é isso. Uma família temente ao Senhor. Todas as famílias têm um grande campo missionário. São os filhos. Você não precisa pensar ser missionário num lugar tão longe. Tem 1, 2, 3, talvez mais filhos. Imagina se todos se convertem. Imagina se cada família dentro da igreja não perdesse os filhos para o mundo. Imagina se a gente só preservasse aquilo que nos foi dado. Passar para os filhos o temor que recebemos. Talvez até que serão melhores que nós. Queira Deus. Mas se fosse só isso, a igreja nunca diminuiria. Só aumentaria. Não é verdade? Numa progressão aritmética, né? Os filhos multiplicando. Mas, irmãos, às vezes nós não conseguimos fazer o básico, né? Então, o que o Senhor queria dessas famílias era que fossem famílias piedosas, que tivessem o coração na reconstrução e que tivessem lares humildes, mas lares piedosos. E foi isso que não aconteceu, né? Então, que as nossas famílias hoje sejam eficientes, sejam famílias salvas, famílias piedosas, tementes, e que nós possamos construir lares que o Senhor ache morada.
Irmãos, nós recebemos muitas coisas dos nossos pais. Às vezes você vem de um lar descrente, um lar com uma carga horrível de pai e de mãe. Mas é como nós comentamos, você está fazendo parte de uma restauração. E a vida cristã é daqui para frente, deixando as coisas que para trás ficam, pensando e avançando para as que estão para frente. E você tem a oportunidade de construir um lar de fé, ainda que você venha de um lar destruído, de um lar arruinado. A herança que você passa para os seus filhos, ela não precisa ser a que você recebeu. Seu Espírito Santo entrou na sua vida. Se ele te reconstruiu para o Senhor, se ele te salvou, se ele levantou você para servi-lo. Às vezes tem famílias que vêm, né, de uma herança acostumada a resolver os problemas conjugais com divórcio. Isso é um ciclo, porque os filhos aprendem com os pais, os sobrinhos aprendem com os tios e os netos aprendem com os avós a romper, a destruir, a passar por cima. E lembra que comentamos que tudo é um processo? Então você é agora um salvo no Senhor, você não vai passar essa herança para frente, porque o Senhor quer famílias piedosas. Às vezes um ciclo de alcoolismo, de tantas coisas que podem estar no histórico daqui para trás. Mas se você faz parte do povo do Senhor, é para construir lares de fé. No mínimo, lares de fé. Podem ter lares missionários, né? Podem ter lares de pregadores, podem ter lares de grandes financiadores da obra de Deus. Isso ele quer de uns e de outros, mas ele quer de todos. Lares piedosos, de fé. Então, uma palavra apenas, um parêntese para você que está pensando em casar-se fora do Senhor. Com alguém que não é um salvo. Alguém que não tem a fé no Senhor Jesus Cristo. Certamente um ou dois aqui estão sofrendo tentação a respeito disso. Não caia nisso. É impossível você construir um lar de fé, onde o Senhor esteja no centro, comandando os conflitos, orientando as coisas, se o seu cônjuge não tem a fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor não será Senhor desse lar, vai ser muito difícil a sua vida. Você está sendo incrédulo. É o pecado da incredulidade, quando você acha que não tem ninguém para mim no povo de Deus. Não tem ninguém para mim, eu não gosto de ninguém, não consigo me apaixonar por ninguém, eu não sinto atração por nenhum rapaz, por nenhuma moça. Parece que todos encontram seus pares e eu não encontro ninguém. E quer saber, lá fora tem alguém tão interessante, lá fora tem alguém bonito, alguém inteligente, que respeita os pais, trabalhador. Você está sendo incrédulo de pensar que no povo de Deus não tem. Será que o Senhor descuidou da sua vida? Será que o Senhor não conhece suas necessidades, sua vontade de casar, sua vontade de ter essa família? Ou será que você não quer ter essa família de fé? Lá fora não tem ninguém para você. O Senhor tem uma peça para você dentro do seu povo. Espera um pouco mais. Tem um versículo que quando eu era bem jovem, eu me apeguei com ele com tanta força. É um versículo bem conhecido, Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O salmista está dizendo, tira a prova. Você está com dúvida? Então, tira a prova. Tira a prova do Senhor. Provai, você vai ver. É um comando, provai. Então eu resolvo apostar todas as minhas fichas no Senhor. Se parece que não tem ninguém para mim, eu vou esperar um pouco mais. Eu não vou continuar a minha conversa com o fulano, com o ciclano. Eu vou esfriar o papo, vou terminar, eu vou provar o meu Senhor. Provar e ver no seu emprego, no sustento do seu lar.
Prove o Senhor. Ele chama a sua fé. Quanto mais você deposita, mais você saca. Deposita no Senhor e saque daqui a algum tempo. Ele diz, eu quero honrar a sua fé, então deposite ela em mim. Provai e vede. Até nesse assunto de construção de lares, os assuntos mais mínimos da nossa vida. Provai e vede. Né? Quando Esdras fica sabendo dessa circunstância toda, ele diz que ele ficou atônito, ele ficou perplexo, confuso. A mente de Esdras ela ficou em desespero interior. E Esdras, então, vai fazer uma oração de confissão. Só um comentário sobre a oração de Esdras. Na oração de Esdras, ele se inclui, né? Ele se inclui, ele não fala, Senhor, eles pecaram, eles transgrediram, eles foram infiéis, eles foram fracassados. Não, ele diz, nós somos infiéis, nós não temos honrado o seu nome, nós fracassamos, nós somos corruptos. A mesma situação você vai encontrar em Daniel. Daniel, ele vai fazer uma oração de confissão tão longa como essa e vai dizer, Senhor, nós fomos infiéis, nós temos andado longe. O único, pelo que me passa na mente aqui, o único servo de Deus que não se inclui na confissão e que diz, eles, foi Elias. Senhor, eles transgrediram, eles fracassaram, eles foram corruptos, só sobrou eu. Né? Senhor, sabe como o Senhor responde a oração? É essa oração de Elias. Elias, Deus nem menciona isso. Ele fala assim, vem cá. Pega a sua capa, vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Parece que Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, se você não sente as dores do meu povo, você não se inclui na confissão, se é nós contra eles, se você se acha melhor, você não está apto mais para ser o meu profeta. Vai lá e unge alguém no seu lugar. Me parece também que o Novo Testamento nunca fala dos erros dos servos de Deus do Antigo. Né? Até Sansão é mencionado como um herói da fé. O único é Elias. Romanos menciona Elias como um mau exemplo por causa disso. Então, se na nossa igreja local essa igreja é difícil, os irmãos dessa igreja são difíceis, eles não entendem, eles não cooperam, aqui todo mundo é não sei o quê e tal. E se você não se inclui, se você se vê à parte, você está desqualificado para servir ao Senhor nesse lugar. Você não entendeu nada. Lembra do que lemos ontem à noite? Ele levou as nossas dores sobre si. O Senhor Jesus, ele tomou as dores de quem não tinha nada a ver com ele. No sentido de que ele carregou as dores de leprosos, ele carregou as dores de prostitutas. Ele levou com ele aquilo, né? Como se fosse dele. Esse é o exemplo que nós temos. Como é que nós vamos entrar numa igreja a quem servimos e pensar, os irmãos aqui, eles não sabem de nada, os irmãos aqui, eles não querem nada com o Senhor. Quão fácil é para o jovem cair nisso. Não sei se passa na sua mente fazer uma revolução na sua igreja. Esse é pensamento de jovens. Aqui precisa mudar isso, aqui precisa mudar assado e mudar as coisas. E eu sei que talvez tem coisas que precisam mudar. Mas, irmão e irmã, você está no grupo. Não pode ser como Elias. Tiago disse o seguinte: se algum de vós tem inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de divisão, é nós e eles, não vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade.
Essa é uma natureza terrena, animal e demoníaca. Sabe o que me chama a atenção nessa repreensão de Tiago? Nem vos glorieis disso. Porque quem age assim se gloria. Quem age assim tem orgulho de ser o mais entendido, o que está trazendo coisas novas e aquele que está mudando as coisas para melhor e tem orgulho envolvido. Mas não tinha nenhum orgulho em Esdras. Ele ora e diz, Senhor, nós estamos arruinados. Vamos pensar na solução para o problema, então. Quando Esdras ele começa essa oração, o que eu entendo aqui é que ele foi para o templo, aquele templo humilde que eles haviam reconstruído. Nós pensamos aqui quase que um pórtico apenas, dada as medidas, né, que nós temos. Era uma coisa bem menor em relação ao que já havia sido um templo, né? Mas Esdras vai para ali e começa a orar em voz alta. E começa a chorar, e começa a suplicar. E diz o capítulo 10 que se juntou um grande povo. Provavelmente deu o horário do sacrifício da tarde, né? Por que o povo iria para ali? Eu não sei. Na minha cabeça só pode ser isso. Chegou o horário do povo comparecer o templo para o sacrifício diário, e lá estava Esdras orando em voz alta, e o povo ouviu aquela oração, e o povo começa a entender isso que ele está orando e confessando é uma grande dor, que ninguém nunca teve coragem de mexer, ninguém nunca tocou nesse assunto, todo mundo sabe que é errado, é uma coisa tolerada, é uma coisa complicada de desfazer, e agora tem um homem de Deus chorando por esse assunto. E o povo, diz aqui, capítulo 10, versículo 1, e o povo chorava com grande choro. Quero pensar um pouquinho nesse grande choro, né? Um pecado que ninguém tinha coragem de mexer, todo mundo sofria calado, mas não tinha mais como fingir que aquele pecado não existia. E agora o povo está chorando. Chegou a época, então, do arrependimento para eles, né? Teve uma certa vez que eu, passando pelo livro dos reis, me veio um pensamento assim de que a nossa vida ela poderia ser escrita com poucas linhas. É o que aconteceu com os reis. Você vê vidas inteiras, homens que viveram 70 anos. Nasceu fulano, filho de ciclano. Fez o que era bom ou fez o que era mal. E o Senhor destaca 2 ou 3 fatos daquela vida. O que mais sobressaiu aos olhos do Espírito Santo. Numa época tal, ele guerreou contra alguém. Numa época tal, ele combateu os falsos postes ídolos. Né? Então, quem é o Mateus? O irmão Maurício disse que em 100 anos, ninguém aqui vai estar vivo mais. É verdade. Vai ter ficado poucas linhas. As pessoas que viveram 100 anos atrás, não é que elas não estão vivas mais, mas elas morreram na memória. Quantas pessoas de 1924 você lembra? Eu lembro do meu bisavô, o irmão Ronaldo conheceu, a gente estava conversando dele ontem, mas francamente eu só sei umas 2 linhas sobre ele. Sei o nome, ele era alguém bem-humorado, só, basicamente. Irmãos, a nossa vida, ela é a lei da colheita. Nós plantamos e colhemos. A gente plantar fidelidade a Deus, nós vamos colher linhas boas. Poucas coisas memoráveis, talvez, mas boas. A vida vai passar, vai ficar um testemunho bom. Mas, irmãos, se nós formos semeando distância do Senhor, semeando rebeldia, nós vamos colher esse grande choro. Pecados difíceis de resolver. Nós podemos enfiar num caminho difícil de voltar. E eles estavam agora com grande choro, sem saber como resolver. E eu acho interessante o versículo 4. Alguém se levanta lá no meio daquele grupo e diz assim: Esdras, levanta você.
Essa é uma coisa da tua incumbência. Nós seremos contigo. Ser forte e age. Eles precisavam de liderança. Eles eram fracos demais para resolver. Eles precisavam de alguém que encabeçasse a solução. Irmãos, todos nós precisamos de liderança, até os líderes. Até os líderes. E uma das coisas em relação à nossa liderança é confessar os nossos pecados. Nós precisamos chegar para outras pessoas e abrir o jogo. Dizer, olha, eu não estou conseguindo vencer isso. A liderança espiritual na sua vida, essa foi a confissão deles. Esdras, a gente não consegue resolver. A gente quer a sua ajuda. A gente precisa que você seja firme para fazer o que tem que ser feito, porque nós não temos força. Aquele pecado que você briga contra ele por meses, por anos, por semanas a fio, não consegue vencer. Provavelmente, se você contar para alguém, isso vai ser parte da solução, principalmente se você confessar isso para a sua liderança espiritual. Um jovem muito querido por mim, pouco tempo atrás, procurou a liderança da igreja e disse: não estou conseguindo vencer a pornografia. Já tentei. É muito difícil. Eu quero ser fiel ao Senhor. Tenho problemas com meu celular. Tenho problemas com meu computador. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho força. Eu não consigo resolver. A liderança da igreja tratou aquele jovem, cuidou dele, conversou, apoiou. E numa reunião de partir do pão, um irmão se levanta, abre as escrituras, porque os pecados do povo são tratados assim, e diz: o irmão tal, irmão fulano, ele infelizmente não vai fazer parte do partir do pão nas próximas semanas. Nós estamos cuidando dele, ele está com tal problema. E aquele irmão levantou, não conseguiu encarar os irmãos, saiu dali. Mais tarde um irmão procurou ele: para onde você foi aquele dia no meio do anúncio? Fui para um cinema. O irmão, baleado pelo pecado, destruído pelo pecado. E o ancião disse para ele: você não pensou que seria tão fácil, né? Ele falou: é muito pior do que eu pensei fazer essa confissão. Mas você quer saber? Hoje, esse é um jovem restaurado. Um jovem que eu particularmente tenho tanto prazer de sentar com ele, porque dali só vem coisas espirituais. Um jovem com... Eu não tenho dúvida nenhuma que o coração daquele jovem pertence ao Senhor. Mas ele foi corajoso. Ele procurou a liderança da sua igreja. Como eles fizeram aqui, ele abriu o jogo e ele disse: eu preciso de vocês. E às vezes você vai arrastando o pecado na sua vida, ele vai criando metástases, ele vai corroendo, ele vai infiltrando em outras áreas, ele vai destruindo sua fé, e você não bota isso para ninguém. Vai precisar ter coragem para tomar essa atitude. Você vai precisar contar para os outros. A liderança na nossa vida serve para nós prestarmos conta, porque não somos heróis. É dizer para alguém: olha, eu estou com dificuldade no meu casamento. Eu tenho vergonha de dizer, mas eu e minha esposa não estamos me dando bem. Eu sinto dizer, mas os meus filhos não me obedecem. Eu sinto dizer, mas eu estou caindo em certos vícios. Então, irmãos, nós não conseguimos muitas vezes resolver os nossos pecados.
Nós vamos precisar da liderança. E a orientação de Esdras aqui como líder daquele povo foi extremamente dolorida. Eu não sei se você percebeu na leitura. A solução de Esdras era desfazer aqueles casamentos e despedir as mulheres com os filhos. Você já pensou numa coisa dessa? Filhos de... Eu não sei como é o coração de um pai. Pegar os filhos pequenos, chorando. Papai, eu nunca mais vou te ver. Papai, por que isso está acontecendo? Criança que não entende nada, não tem culpa nenhuma. Papai, então nós nunca mais vamos nos encontrar? As lágrimas das crianças, das mulheres, e o homem dizendo, vai. Nunca mais podemos ser uma família. A solução de Esdras aqui foi o rompimento total, rompimento radical. Muita dor, irmãos, para resolver alguns pecados, muita dor. Outro dia eu estava conversando com um ancião de uma outra igreja, aquela conversa gostosa que nós temos com homens espirituais. E eu e ele concluímos a conversa com uma coincidência feliz. Nós oramos pelas mesmas coisas, sempre. Duas orações em comum. A primeira, que o Senhor não nos deixe cair em orgulho. Ele disse, nossa, eu também sempre oro por isso. Eu também peço para o Senhor não me permitir engrandecer. E outra, para não me deixar cair em escândalo. Irmãos, essa oração ela tem que ser constante. Porque tem pecados que vão ser resolvidos com muita dor, com muitas lágrimas, com um coração triturado. Agora, será que realmente tinha que fazer isso? Será que foi uma decisão radical demais? Cortar aquelas famílias no meio, cada um para um lado? Que dor! Que tristeza! Será que precisava? Ou Esdras foi radical? Tinha uma solução formal para resolver as coisas formalmente. Um artifício, um jeitinho brasileiro. Eles eram judeus, né? Se fossem brasileiros, provavelmente, eles iriam lá na lei, buscar uma entrelinha da lei para resolver esse problema. E tinha, que era converter aquelas mulheres ao judaísmo. Se elas fizessem uma profissão de fé judaica, formalmente, foram pertencentes agora ao povo judeu, então, legalmente, a coisa está resolvida. Agregadas, exatamente. Muito bem. Agora, resolveria, para inglês ver, né? Resolveria formalmente. Mas e a danada da influência? Será que o coração daqueles outros povos realmente iria expurgar os deuses estranhos com uma canetada legal? Não, né? E a influência, gente, ela é do pouco ao muito. Uma estratégia de um influencer vender os seus produtos na internet hoje, muito conhecida, é que ele te influencia no pouco. Se você for ver o influencer profissional, aquelas blogueiras de moda, saúde, estética, elas vendem o que eles chamam, né, de lifestyle, né? Estilo de vida. Ela te induz a usar uma peça de roupa. Nada errado. Um cachecol. O influencer, ele te indica um livro para você ler. Olha, foi muito bom esse livro aqui. E você não tem a guarda alta para esse tipo de coisa. Mas se aquela pessoa te ajudou com um livro, se aquela pessoa te ajudou com uma frase motivacional, se aquela pessoa te ajudou com pequenos detalhes, ela está apta para te vender um produto de R$3.000.
É assim que funciona o mercado da influência, né? Agora, aquelas mulheres dentro de casa influenciam no tempero, né? Influenciam no jeito da toalha que está em cima da mesa e por aí vai. Os deuses estranhos seriam novamente introduzidos no meio do povo por causa da influência. Então a decisão de Esdras é: nosso povo esteve por um fio de ser extinto lá na Babilônia. Então agora, para resolver, vai ser radical. E foi assim que eles resolveram. E se você for, como nós já mencionamos, lá para o Novo Testamento, não tem deuses estranhos no coração de Israel. Eles se radicalizaram para o outro lado, né? Se radicalizaram para o lado de Jeová. Fariseus, saduceus, radicais, para o outro lado. Mas para o lado de lá, dos deuses estranhos, essa chaga foi cortada pela raiz, com o ministério do escriba Esdras. Se você pensa em edificar um lar com influência de um cônjuge descrente, olha o que acontece nos dias de Neemias, que foi meio contemporâneo de Esdras. Neemias diz o seguinte: eu vi naqueles dias que os judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, só sabiam falar a língua de seu respectivo povo. Se o seu cônjuge for um descrente, seu filho vai falar meio asdodita. Ele não vai, provavelmente, com muitas chances, né? Ele não vai saber falar a língua do povo de Deus. Então, irmãos, tem certos pecados que nós precisamos de uma decisão radical. O rompimento nunca é fácil. Mas será que o Senhor não nos chama para rompimentos radicais? Nesse acampamento, quando nós pensamos em lições de restauração, será que o Senhor não quer um rompimento radical com certas amizades? Um rompimento radical com certos vícios, certos comportamentos, certas pessoas, certas influências? Será que o Senhor não exige de nós o coração totalmente dele essa manhã e diz: eu não quero você misturado, não quero você junto com essas coisas? Só para concluir, outro dia fiz um passeio tão gostoso com a minha filha, com a Clarice. Levei ela num museu de coisas da NASA. E ali tinha uma réplica de um foguete. Eu já sabia da história do combustível do foguete, mas eu fiquei impressionado. 90 e talvez 99%, é quase 100% do peso de um foguete é combustível. O foguete, a gravidade prende o foguete ao chão de tal forma que para ele entrar em órbita, quase 100% do seu peso e da sua energia é só para romper a gravidade e conseguir chegar lá em cima. O foguete, ele queima 20 toneladas de combustível por segundo, enquanto ele está subindo. Tanta energia para um rompimento. Depois que o rompimento foi feito, o foguete está leve. O foguete está na sua órbita. Ele pode flutuar tranquilo, sem problema. Irmãos, muitas vezes nós vamos precisar de grandes toneladas de energia para certos rompimentos. Foi tão difícil acabar com algumas amizades na minha vida, acabar com alguns costumes. O Senhor é convosco. O Senhor está conosco essa manhã. E Ele quer de você os rompimentos. Que o Senhor possa, nesse acampamento, restaurar muitas e muitas almas. Amém. Amém.